Culto na casa do Dó. Aqui, ó. A congregação, no meio da cozinha. Só para os irmãos ver. Aqui não tem CGC, não tem CNPJ, não tem nome de placa de igreja. Vou falar uma coisa, tem palavra e tem louvor. Não tem palhaço no púlpito também. Isso aí, glória a Deus! Aleluia, louvado seja. Muito menos artista. Mateus 21. Versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu nela um lagar e edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber o seu fruto. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes os mesmos. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito pelo meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disse-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe derem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedras que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina? Pelo Senhor foi feito isso, é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo essa palavra, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Abençoa que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, através do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Amém. A palavra que Jesus conta aqui dos lavradores, ele está se referindo a Israel, a nação de Israel. Isaías capítulo 5 fala que a vinha é a nação de Israel. Quando Deus chamou Abraão para fazer dele um povo, então começa essa parábola a ser amontada, né? Deus, ele arrendou a terra. Falou para Abraão: Abraão, né, toda essa terra aqui eu te dou por possessão. Você vai herdá-la. Mas se a gente vê, na verdade, o que é essa terra, lá em Hebreus, fala que eles não alcançaram a promessa. Todos eles viveram na fé e nenhum deles alcançaram a promessa. Porque a promessa não é terrena, a promessa não é visível, né? O erro de muita gente é fazer das promessas de Deus promessas temporais, né? Misturando, né, Israel com a igreja. Esse é o erro mais comum que tem dentro das igrejas hoje, né? De misturar Velho Testamento com Novo Testamento e ficar aquela salada mista, que ninguém entende nada, cada um vai na sua direção, né? Mas quando Deus chamou Abraão e falou: Abraão, desde esse rio Eufrates, desde o Rio Jordão ao Rio Eufrates, né, desde o mar Mediterrâneo ao Rio Eufrates, toda aquela terra de Israel até o Iraque, seria tudo de Israel. Mas o povo não soube lutar. O povo não foi corajoso, o povo não teve força, o povo desistiu e se contaminou com os ídolos, com os demônios. O povo de Israel chegou a fazer sacrifício aos demônios, porque eles não conseguiram perseverar na fé. Por isso que lá em uma palavra em Romanos fala assim: o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porque a nossa fé não se baseia em coisas terrenas, né? Não estou aqui pregando fé para que a gente possa ter comida na mesa, para a gente poder ter saúde, né? Porque agora mesmo a gente vê que uns está com dor de dente, outro está com dor no pé, outro está com dor no joelho, outro está com dor aqui, com dor ali. E mesmo assim a gente está cantando e louvando, adorando a Deus.
Tá? Então um tem dinheiro, outro não tem dinheiro, um dia tem, outro dia não tem. Mas nossa fé não se baseia nisso. Então quando Jesus aí falou dessa vinha, ele estava falando que ele arrendou a vinha e ausentou-se para longe. Deus ficou de longe olhando, né? O que esse povo iria fazer. Então Deus deixou a lei, para que o povo se baseasse na lei. Deixou os sacrifícios, ensinou Abraão, né, a sacrificar o seu filho, mostrando que teria que dar tudo para seguir essa fé. Né? Não pode você ter nada preso ao passado, te impedindo de você ir avante. Então sai da sua parentela, sai da tua terra, né, deixa tudo, porque senão você não vai conseguir chegar lá. Não adianta lutar. Paulo falou assim, o que adianta eu pregar aos outros se eu mesmo ser reprovado? Né? Todos os atletas que lutam, eles se abstêm. Você não vê um atleta bebendo, você não vê um atleta fumando, você não vê um atleta passando noitada em claro. Por quê? Porque ele está se preparando para alcançar uma coroa corruptível. Uma coroa de ouro. Que os homens vão botar para ele na cabeça dele. Paulo fala assim, mas nós não. Nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Né? Que nunca vai ser destruída. Então a fé, ela sempre vai exigir de você tudo. Todo dia. Tudo, todo dia. Não adianta você ter lutado ontem, ter lutado até ontem, e hoje chegar e chutar o pau da barraca. Ezequiel fala assim, se o justo se desviar do seu caminho, as suas justiças não serão lembradas. Né? E ele vai morrer na sua impiedade, porque ele pecou e não se arrependeu. E ao contrário disso, ele vai falar, se o ímpio viver na sua impiedade, e ele se arrepender, no último momento, o que vai ser lembrado dele será a justiça. Qual justiça? De Cristo morrendo por nós na cruz. Tá? Sem Cristo não tem justiça nenhuma dos homens. Tá? Então a fé que Deus exigiu de Abraão é uma fé que vai mostrar uma construção de uma vinha. Né? Uma nação que produza os seus frutos. Tá? Quando Jesus chegou na figueira e ele falou, essa figueira não tem fruto, vamos arrancar? Não. Vamos estercar ela mais 3 anos. Se durante 3 anos ela não der fruto, a gente vai cortar essa vinha aí. Vamos cortar porque ela está ocupando a terra inutilmente. Quanta gente está ocupando a terra inutilmente? Correndo atrás do pão nosso de cada dia, mas no reino de Deus não vem nunca. Né? Só dá o pão nosso, vem pão nosso, dá pão nosso para nós. Mas o reino de Deus ele não pede, porque quando o reino de Deus vem, o nosso reino é desmontado. Tá? Quando Jesus entra, os nossos desejos saem. Tá? Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1, que os homens desse presente século, eles amam mais os seus desejos do que a vontade de Deus. Tá? Por isso que eles não conseguem chegar no fim dessa fé. Você vê que Deus, ele tentou, de todas as maneiras, mandar profeta. Mandando o profeta, ele falou, bom, uma hora eles vão ouvir. Uma hora eles vão ouvir. Uma hora eles vão ouvir. A gente estava falando aquele dia aqui que a gente estava conversando, né, a gente até entrou nesse assunto da parábola dos lavradores da última hora, né, que Jesus conta aqui na outra parábola, no capítulo 20. Eles falam assim que Deus enviou os servos, né, na primeira hora da manhã, na madrugada. Você vai ver que Jeremias fala isso, né? De madrugada eu enviei profeta para falar com vocês. Né? Foram os primeiros trabalhadores, foram os primeiros profetas levantados por Deus para repreender o povo, para que o povo desse fruto. Não deram ouvidos, mataram. Né? Aí você vai ver que a palavra de Deus vai falar que na hora nona, eles... Está lá em Atos capítulo 2. Quer ver? Vou ler que é interessante isso aqui. Ele fala assim, na hora nona. A hora nona não, perdão. Na hora terceira do dia. Deixa eu ver aqui. Não tinha mais, não tenho marcado aqui. Na hora terceira do dia, né, que eles estavam reunidos ali,
No capítulo 2, irmão, se alguém achar aí. Bom, a hora que desceu o Espírito Santo, eles começaram, né, a pregar e tal. Né, o Pedro se levantou e começou a pregar. Aí foram os apóstolos chamados para ser os trabalhadores da vinha. O que fizeram com os apóstolos? Mataram também. Aí você vai ver em Atos capítulo 10, né, ao meio-dia, o Ananias estava lá e também os gentios começaram a receber a promessa do Espírito Santo e começou a pregar também. Então, agora vai falar assim, por fim chamou os últimos trabalhadores. Os últimos trabalhadores somos nós, não. Tá? Nós somos os trabalhadores da última hora. Só que o mundo não quer saber desse tipo de mensagem. Por isso que matam os profetas, matam os apóstolos, matam a igreja, né? Porque o mundo não está interessado. Porque o diabo colocou no coração deles que o reino que eles têm que desejar é esse reino aqui. Muita gente se engana com o diabo. O diabo já está no inferno. Ele quer te enganar porque ele quer levar você para o inferno. Isso é mentira. O diabo não está nem aí para você se você vai para o inferno ou não. Tá? Ele não quer ir para o inferno. A verdade é essa, ele não quer ir para o inferno. Ele não está no inferno, porque o inferno ainda não foi inaugurado. Tá? O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O que o diabo quer, na verdade, ele quer construir um reino aqui na terra. Tá? Ele precisa de um reino e ele precisa de um corpo para habitar. Tá? Então, quando você vê o diabo falando para Jesus, ele chega lá para Jesus no deserto e fala assim, olha, tudo isso aqui me foi entregue, o reino dos homens. Eu dou a quem eu quero. Quando você vê o selo sendo tirado, o livro, lá em Apocalipse capítulo 6, você vai ver o selo sendo tirado, era um pergaminho, né? Era uma carta que Deus pegou e entregou para para Adão, né? A escritura da terra, e entregou na mão de Adão, né? Adão pecou, né? E Satanás pegou essa escritura, por isso ele é o poceiro da terra, entendeu? Então ele vai sempre tentar comprar as pessoas. Por isso que a Bíblia vai falar em Ezequiel 28, Apocalipse 18, que o diabo faz comércio. Tá? Por isso que é abominável o comércio dentro da casa de Deus. Por que eu falei a princípio aqui? Que aqui não tem CNPJ e nem CGC. Porque se a gente botar uma placa de igreja lá fora, de acordo com as leis da prefeitura, com a lei dos homens, a gente vai ter benefício. Né? A gente compra um terreno no nome da igreja e não paga imposto. A gente compra uma Kombi no nome da igreja e não paga IPVA. Só que o nome da igreja está comprometida com o governo. E o governo da terra é o governo dos homens. Tá? O primeiro erro dessas igrejas começa por aí. Ó. Tá? Por isso que eu nunca abri igreja para botar a placa lá na frente. Tá? Porque o primeiro erro começa por aí. O diabo só quer, como eu vi um pastor uma vez falando, ele quer botar um prego na parede. Ele chega para o porteiro da igreja e fala assim, você deixa eu botar um preguinho aqui na parede? É só um preguinho só. Aí o porteiro fala, tudo bem, já que não tem nada a ver mesmo, né? Aí o diabo vai lá, bate o preguinho na parede, né? E aí depois começa. O diabo vai entrando e fala assim, deixa eu pendurar esse negócio aqui, uma carniça. Não, não pode não. Ah, mas você deixou eu pendurar o prego, agora eu vou pendurar minha carniça aí no prego. Depois que você abriu a porta, aí, depois que você abriu uma brecha, aí aguenta, porque aí o diabo vai botar todo tipo de lixo dentro de você, dentro da igreja. Então, o diabo ele pegou as escrituras e falou para Jesus, olha, tudo isso aqui me foi entregue. Aqui é a escritura, está na minha mão. Eu dou a quem eu quero. É só você me adorar. Então a questão do diabo, ele não está preocupado de ir para o inferno, ele está preocupado em ser Deus aqui nesse mundo. Não, deixa o cachorro. Presta atenção no cachorro não. Vocês estão saindo do espírito para prestar atenção em cachorro. Ignora cachorro, filho, senão Deus não fala não. Senta aí. Senta. Ignora, para de brincar com ele, pai. Então, a escritura está na mão do diabo e o diabo oferecendo. Tudo isso aqui eu te darei, se prostrado e me adorar. Por isso que Paulo vai falar, o diabo é o Deus desse século, é o Deus desse mundo.
Tá? Então, se você quer ser um produto para ser comprado pelo diabo, é fácil. Por isso que Paulo fala assim, Demas me abandonou, amando o presente século. Paulo dava nome aos bodes. Tá? Paulo não tinha medo de dar nome. Essa frescura que estão aí. Irmãos, por ética eu não vou falar. Não vai falar porque é covarde. Não fala porque é covarde, porque não é pastor. Porque o pastor dá nome para o bode. Tá? É o bode fulano de tal. É o bode do Edir Macedo. É o bode do E.R. Soares. É o bode. Tem que dar nome para bode. Tá? Essa frescura que esses crentes modernos, evangélicos de hoje inventaram, é porque são um bando de covarde. Tá? Não tem coragem de pregar, não tem coragem de viver o evangelho que prega. Estão em cima de um púlpito só para vender camiseta, para vender CD, para vender livro, para vender cura, para vender unção. São as virgens loucas que as prudentes falam, vai comprar. Já que você não tem intimidade com Deus, vai comprar. Aí aparecem os bodes vendendo unção. E os tontos vai na onda. Quanto que custa a bênção, pastor? Bom, você dá seu dízimo, você dá sua oferta e dá mais um pouco. Vai comprar. As virgens loucas estão comprando azeite. Tá? O azeite está sendo derramado. Foi derramado para todo mundo. E quem tem azeite é perseguido. Quem tem azeite é apedrejado. Quem tem azeite é morto. Porque o diabo não vai ficar quieto, porque ele quer este reino da terra. Então a vinha é a nação de Israel. Quando o propósito do diabo é acabar com Israel, se ele conseguir fazer isso antes da segunda volta de Jesus, não do arrebatamento, da segunda volta dele, depois da grande tribulação, se o diabo matar todos os judeus, Jesus não volta. E se Jesus não voltar, o diabo não vai para o inferno. Para que Jesus vai voltar se não existe mais judeu para ele vir restaurar o reino? Tá? Então eu nunca vi nenhum pastor pregando isso. Tá? Isso aqui foi só revelação de ler a Bíblia. O diabo não está querendo levar ninguém para o inferno, filho. O inferno foi criado para ele. Ele não está nem pensando em ir para o inferno. O que ele está tentando fazer é roubar a unção da igreja, fazendo comércio dentro dela, porque a casa do meu pai é casa de oração e não casa de comércio. Tá? Então o que o diabo está tentando fazer? Matando a igreja, fazendo da igreja prudente tola e tentando acabar com a nação de Israel. Por isso que o diabo usou o faraó para acabar com os judeus no Egito. Esse povo está crescendo demais, esse povo vai acabar com a gente. Ou a gente acaba com eles, eles acabam com a gente. Por que que Deus mandou o dilúvio? Porque Noé era o último homem da linhagem de Adão. O resto tinha se contaminado com os demônios. Eles fizeram uma geração de demônios, de gigante. Heróis, valentes e homens de fama. Políticos, cantores, jogadores de futebol que a gente está vendo hoje. Tá? Então essa raça maldita que está na televisão, essa raça maldita que está no cinema, que o povo está lá, ai que lindo, vai Brad Pitt. Se eu soubesse que é o diabo ali bonitinho, né, as pessoas não pagavam para ser enganado. Como Jonas, pagou para ir no cinema, para ver lá para ver sua própria ruína, pagou a passagem para ir para Tarsis, para ver sua própria destruição. Deus ainda foi misericordioso, ainda que quase fez o navio afundar, para eles perceberem. O navio afunda, a pessoa começa a descer. Você vai ver no livro de Jonas. Jonas, ele desceu para Jope. Ele foi descer lá para o porto. Ele desceu para o porão. Ele desceu para o fundo do mar. Ele desceu para o vento do peixe. É só descendo. Só descendo. Crente que anda fora da direção de Deus só desce. Só desce. E quando ele vê, ele está lá no buraco. Sem unção, sem luz, sem a presença de Deus. Tá? A presença de Deus é fundamental para a gente vencer esse mundo espiritual, porque o diabo não vai se cansar. Os trabalhadores da vinha mataram. O que o Senhor fará a esses lavradores que não souberam tomar conta da vinha? O que Deus vai fazer com essa igreja que não soube usar a unção que recebeu? Os crentes engraçados, os crentes acham que foi batizado com o Espírito Santo para ficar na igreja. Pula, fala em língua, blá, blá, blá. Assim diz o Senhor, e as almas indo para o inferno, filho. Faz congresso, faz festa, artista indo para a Rede Globo cantar junto com o padre Marcelo Rossi, artista indo para a Rede Globo para cantar junto com Xuxa. Esse é o tipo de igreja que foi vendida, né?
que o diabo comprou. É onde entrou a doutrina de Jezabel. Tá? É onde a doutrina de Balaão entrou. Então o cachorro está prestando atenção, tá? Então o cachorro se converteu. Depois ele joga ele no rio e batiza ele. Aqui tem só crente, filho. Só crente para ficar aqui. Aí estava perturbando, agora já se converteu. É. Então a parábola termina assim: o que o Senhor da vinha fará aos lavradores? O que o Senhor da vinha fará à igreja? Bom, aos lavradores, que é a nação de Israel, eles vão ser pisados. Né? Eles vão ser a última colheita. Vai ser pisado e eles vão ser salvos no fim da grande tribulação. Agora a igreja que ficou, ela vai passar pelo fogo. A igreja que vai ficar. Quem são esses? Fala lá em Apocalipse 7. Esses aí são aqueles que vieram da grande tribulação. Ó, irmãos, o que vai ter de crente que vai ficar aqui para grande tribulação. Ué? Porque Jesus vem buscar uma igreja santa, irrepreensível, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Aí você pode pensar, mas então é tão difícil assim? Não é que é tão difícil assim. É que aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. O mal dos crentes é que eles querem o tesouro aqui da terra. Porque quando Jesus falou para o rico, vende tudo que tem, dá o dinheiro para os pobres e você terá um tesouro no céu. E os crentes de hoje estão tudo querendo ficar rico. Sabia que se você pegar o maná demais, apodrece? Deus só dá o maná por dia. É só o maná por dia. Porque Ele sabe que se Ele der a mais, a gente se corrompe. Tá? Por isso que Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Tiago 2,5. Isso aí não se prega nas igrejas. Não prega por quê? Porque os bodes querem botar o coração do crente aqui, ó. Deus vai trazer o seu amor de volta. Até o macumbeiro faz isso. Vai lá no divino, lá, o macumbeiro lá, o vizinho de casa, faz isso. Virou macumbeiro para trazer o amor dele de volta. Está lá com o amor dele. Mas quando Jesus voltar, filho, não sobe. Porque o coração ficou arraizado, plantado aqui. Né? O que o Senhor da vinha fará à igreja? A igreja passará pelo fogo 7 vezes para ser purificada como o fogo prova o ouro. Vai ser terrível. Irmão. O crente passar pela grande tribulação vai ser terrível. Tá? Porque ele vai ser perseguido, morto, até os últimos que encontrar por aí. Estados Unidos, saiu uma notícia que os Estados Unidos tinha comprado 30 mil guilhotinas. 30 mil guilhotinas. O que fala em Apocalipse 20? Eles foram degolados por amor a Jesus, por amor à palavra. Engraçado, né? Que eu fico imaginando. Se hoje o crente não consegue se libertar das coisas terrenas, com o Espírito Santo consolando, confortando, dando direção para ele, dando entendimento para ele, como que esse crente vai conseguir ser decapitado por amor a Jesus, se o Espírito Santo não vai estar com ele? Isso dá até medo de pensar. O que o Senhor da vinha vai fazer a esses agricultores que não produziram seus frutos? Bom, Deus tirou Israel e colocou a igreja. Cortou Israel. Paulo vai falar em Romanos capítulo 11, Deus cortou Israel. E ele fala assim, olha, se Deus não poupou os ramos naturais, tema que Deus não poupe você também. Porque, irmão, não tem ninguém privilegiado. Não existe crente privilegiado. Esse aí é o meu dodóizinho, meu coitadinho, eu vou dar uma moralzinha para ele. Não, irmão, aquele que sai fora da presença, dos caminhos do Senhor, irmão, ele está se afastando, ele está se afundando, ele está descendo. Tá? E hoje é um perigo, porque a igreja está se apostatando da fé. Ela está se desviando da fé. E Paulo vai falar para Timóteo, é por causa do amor ao dinheiro. Apostasia é por causa do amor ao dinheiro. E as pessoas estão se desviando, estão se apartando. E o diabo fazendo comércio. Você vai ver que a Babilônia ela se sustenta em comércio. Né? Para quem não sabe, aquelas torres gêmeas lá dos Estados Unidos, debaixo delas, né, tinha a maior reserva de ouro. O ouro que estava ali desapareceu. Tinha trilhões em barras de ouro. Está na mão do anticristo. O Vaticano
tem uma boa porção de ouro. Ou seja, as duas bestas do Apocalipse já estão montadas no ouro, estão fazendo comércio. Né? A teoria do caos, que a nova ordem mundial está pregando por aí, já está estabelecendo. Cada vez mais a gasolina subindo, o custo de vida mais caro, a igreja mais fraca, o povo se desviando, o povo se apostatando, o povo não dando ouvido, e o povo correndo atrás da proposta do diabo. Você quer ser feliz? Olha, isso aqui é meu, eu te dou. Você quer ser feliz? Isso aqui é meu, eu te dou. E o povo desesperado à busca de dinheiro. Virá numa hora que não sabe e que não espera. Por isso que ele fala assim, vocês não ouviram? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. A pedra é a construção da nossa vida. E Jesus falou assim, aqueles que ouvem a minha palavra e pratica, ele é o homem prudente, é a virgem prudente. Ele está edificando uma casa sobre a rocha. Tá? E não tem medo de morrer, não tem medo de apanhar, não tem medo de ser criticado. Ele sabe que ele está fundado numa rocha, vai vir a tempestade. Jesus falou, a tempestade vai vir. Vai bater na casa do justo, vai bater na casa do injusto, vai bater na casa do crente, vai bater na casa do ímpio. Aí vai cair aquele que edificou a casa sobre a areia. Ele pregava, mas ele não estava com o coração naquilo que ele pregava. Ele frequentava a igreja, mas o coração não estava no Senhor. Ele batia a palma, ele cantava louvor, mas o coração não estava naquilo. Tá? Então, irmãos, não se enganem. A pedra que os edificadores rejeitaram, se ela cair sobre você, ela te despedaça. Se você cai sobre ela, se você vai contra essa palavra, você é despedaçado. Tá? Porque, irmão, essa pedra é uma rocha. Quando Daniel teve o sonho, ele viu Babilônia, a cabeça da estátua de ouro, rica e poderosa, os médios e os persas, o tronco forte, 2 braços, os médios e os persas. Ele viu um quadril de bronze, as 2 pernas de ferro, que era Roma, e os pés do anticristo, né, que era meio barro, meio ferro. E aí ele viu uma pedra que descia do céu. É Cristo, é a volta de Cristo. Quando essa pedra bater no reino do anticristo, cai tudo. Cai a Babilônia. Antes que a Babilônia caia, o que vai falar em Apocalipse 18? Saia dela. Porque se você não sair, você morre junto. Tá? A Babilônia, a grande meretriz, mãe de todas as prostituições da terra. Tá? Toma cuidado. Que é essa pedra, filho, ela vai bater. E quando ela bater, é para despedaçar. Tá? A parábola dos lavradores maus. O Senhor da vinha vai vir e vai acertar as contas. Os lavradores que não deram seus frutos. E olha, o tempo está curto. Trata de produzir fruto aí, porque o tempo está curto. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por tua palavra. Senhor, vivifica em nós o teu Espírito, Senhor, e que essa palavra produza frutos no nosso coração. Senhor, meu Deus, corrige-nos, ó Deus, exorta-nos, Senhor, ensina-nos a andar na tua presença. Meu Deus, prepara a tua noiva, prepara a tua igreja, Senhor, para a tua vinda. Senhor, nos lava no teu sangue, nos purifica, Senhor. Aviva a tua obra no meio desses anos, Senhor. São tempos difíceis e tempos trabalhosos, mas nós confiamos no Senhor. Meu Deus, põe de pé aqueles que estão caídos, Senhor. Vivifica, Senhor, aqueles que estão mortos na fé. Senhor, aviva, Senhor, cada coração que ouvir essa palavra. Nós te agradecemos, ó Senhor. Pai, tu és tremendo, tu és o varão todo-poderoso, varão de guerra, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Seja conosco, Pai Santo, nessa última hora. Ajuda-nos, ó Senhor, a proclamar o teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a levar essa mensagem aos corações aflitos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá consolo aos abatidos, Senhor. Levanta, Senhor, aqueles que estão enfermos. Cura, Senhor Jesus, aqueles que estão doentes. Liberta aqueles que precisam, ó Deus, de uma libertação. Abençoa, Senhor, multiplicando as tuas bênçãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Seja conosco, Pai, até a tua vinda. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.